Capítulo 8. Oliver Noctem. Quando o sombrista falou, Charlie congelou, suas costas pressionadas na borda de trás do bar. Ele virou a cabeça para Odette e as 3 artistas drag. Deem-o fora. Com muito pouco poder, sombrios podem fazer uma sombra títere pegar 1 centavo no chão. Com mais, podiam esmagar seu coração, enfiando a mão pela garganta. Toda a carreira de Charlie como golpista e ladra tinha sido sobre evitar enfrentar um deles diretamente. As artistas se levantaram e correram em direção à saída dos fundos, que levavam às lixeiras. Depois, do palco, ao segui-las, Odette olhou para trás e murmurou algo para Charlie. Infelizmente, ela não tinha ideia do que Odette estava tentando dizer. Charlie esperava que fosse que ela chamaria a polícia. Não que Charlie esperasse grande bravura por parte deles diante da magia, mas talvez as câmeras de corpo pudessem assustar o cara. Me chame de Hermes. Quais chopes você tem? Ele tinha um leve sotaque de sul de Boston. Ela chutava que ele estivera na casa dos 30 anos, com cabelo escuro e pele pálida, embora as bochechas estivessem coradas por causa do vento. Tinha a aparência de um cara prático, e não alguém interessado em magia. Não alguém com magia. Acho que você não ouviu a dona do bar dizer que estamos fechados, proferiu Charlie com firmeza. Naquele momento, a sombra dele estava insubstancial, como um raio de luar. Ela sabia que custava alguma coisa para manipulá-la, só não tinha certeza do que. A dona foi embora, retrucou ele. Somos só nós agora. A forma etérica se moveu em direção a ela outra vez, tão grande que toda a sala pareceu escurecer. Charlie cruzou os braços. Hermes bateu a mão no bar, fazendo-a pular. Sabe o que eu poderia fazer com você? Sua adrenalina aumentou, tornando difícil pensar, mas ela lembrou a si mesma que ele não tinha ideia de quem ela era. O que quer que o tenha levado a confrontá-la, ele não sabia que estava falando com Charlie Hall, ladra de magia. Via apenas Charlie Hall, bartender curiosa demais, e era daquele jeito que ela agiria, com a arrogância da ignorância. Fazer comigo? Não sei. O que você pode fazer com sua sombra tão assustadora? Perguntou ela. Pairar? Parecer 5 centímetros mais alto se eu não forçar os olhos? Ter um olfato melhor? Por um momento, ela teve a satisfação de ver Hermes parecendo aturdido. Ele então bufou. Realmente não sabe, não é? Não sabe nada de nada. Essa sou eu, uma ignorante, respondeu Charlie, orgulhosa de como sua voz soou. Por exemplo, não tenho ideia do motivo de você estar aqui me intimidando. A sombra do homem se esticou como um puxa-puxa, em direção a Charlie e depois através de uma fina emenda na madeira do bar. Sobre a pia, os corpos não usados, recipientes plásticos como xarope de grenadite e xarope simples. Em todo o tempo que tinha roubado deles, Charlie temerá a ideia de ser pega por uma de suas sombras e descobrir os limites dos poderes sombristas da pior maneira possível. Que irônico, ter evitado aquilo na época só para acontecer naquele momento. Charlie deu um passo para trás, mas a estreiteza do bar a impedia de escapar. Ela estava presa, com prateleiras espelhadas de bebida atrás dela, além da caixa registradora e uma máquina de cappuccino. Paul Echo, proferiu Hermes naquele silêncio. Você pode ter sido a última pessoa com quem ele falou na Terra. Uma garota bonita como você. Aposto que ele se ele gabou de como ficaria rico. Talvez tenha te mostrado um objeto raro que ele pretendia vender. Mas veja, aquele objeto pertencia ao Sr. Salt. Conte-nos como Echo o conseguiu. Diga isso e poderá voltar para sua vidinha triste e fingir que nunca teve um encontro com a morte. Maldito Lionel Salt. Aquele era um método para levar informações. Hermes não fazia ideia se Charlie sabia de alguma coisa, mas ela havia mentido no telefone para testá-lo, e aquilo a fizera parecer suspeita. Em 1 ano longe do trabalho, ela havia ficado desleixada. Tudo o que fiz foi servir uma dose para o cara. Ele não tem motivos para me machucar, disse a si mesma, embora duvidasse de que alguém que trabalhasse para Salt precisasse de um motivo. O lugar estava silencioso,
como se ela e o homem compartilhassem um único fôlego. Sabe com que eu alimento essa coisa? Perguntou o homem, afastando-se dela e de sua sombra. Sangue. Talvez o seu. A sombra de Hermes se solidificou de alguma forma. Por um momento, pareceu que ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, de tão convincente que foi a recriação que a sombra fez dele. Parecia consistente, embora a conexão, tipo um cordão umbilical com os pés do homem barbudo, permanecesse visível, mas embaçada. Um dedo da sombra se aproximou dela e Charlie se preparou. Quando roçou sua pele, ela sentiu que era frio e um pouco elétrico, como se estivesse sendo tocada por uma tempestade. Ela enrijeceu, tropeçando para trás quando uma onda de medo a atingiu, grande e paralisante demais para ser dela própria. O coração de Charlie disparou e a irrealidade do momento a deixou tonta. Ok, tire essa coisa de perto de mim, desisto. A voz de Charlie tremeu quando ela ergueu a mão em sinal de rendição, recuando. Ela mordeu o interior da bochecha para se acalmar. Você me convenceu. Vou te servir uma cerveja, embora estejamos fechados. A sombra não se moveu. Você é uma verdadeira palhaça, não é? Comentou Hermes. Alcançando a prateleira espelhada, Charlie pegou um copo de cerveja. Estava escorregadio em seus dedos por causa da mão suada. A sombra pairava no ar, flutuando ao lado dela, enquanto ela servia a melhor cerveja IPA que eles tinham. Talvez pudesse tentar dizer a verdade. Bem, um pouco da verdade. Eu estava voltando para casa e o vi, Paul Echo, morto. Eu o reconheci do Rapture. Foi tenso o que aconteceu com ele. E então, quando não vi notícias sobre isso, acho que fiquei curiosa. Está mentindo, retrucou ele. Você o conhecia, ligou à procura dele. Eu não esperava que alguém atendesse, explicou Charlie. Eu pensei que se eu pedisse para falar com Paul, a pessoa do outro lado da linha me diria o que aconteceu. Não esperava que fosse fingir ser ele. Não acredito nisso. Sua raiva tinha uma pontada de desespero, como se voltar para o chefe de mãos vazias fosse algo preocupante. Nunca tinha visto Paul antes daquela noite, insistiu Charlie, sabendo, ao ver a expressão de Hermes, que era inútil. Ele queria que ela estivesse conectada àquilo. Ela não achava que conseguiria chegar à porta dos fundos, mas talvez tivesse que tentar. Queria aquela faca estúpida com o cabo de ônix em sua bolsa. Queria qualquer coisa. Pare de tentar me enrolar, ralhou ele. Sua sombra parecia estar piscando nas bordas, como se fosse feita de algum fogo escuro. Está metida nisso de alguma forma. Da próxima vez que abrir a boca, é melhor ter muito cuidado com o que sai dela. Ele já havia decidido o que queria ouvir e não estava disposto a ouvir nada além daquilo. Ou Charlie teria que tentar uma fuga fadada ao fracasso, ou teria que fazer com que ele acreditasse em uma boa história. Hermes queria o Libernactem para seu chefe e acreditava que ele tinha mais do que apenas as páginas que queria vender, páginas que ela supunha que o assassino de Echo havia pegado. Charlie poderia falar sobre como Paul Echo estivera pedido a Baltazar para revender a parte que ele tinha. Mas ela suspeitava de que Hermes já houvesse falado com Baltazar e que o dono do salão de sombras a tivesse jogado aos lobos. Afinal, Hermes parecia ter muita certeza de que ela havia ligado. Charlie fez a cerveja deslizar pelo balcão do bar e soltou um suspiro longo e ensaiado. Quando Paul veio no Rapture, ele não estava sozinho, mentiu ela. Havia outro homem e eu o ouvi dizer algo sobre um livro inteiro. Isso ajuda? Hermes não havia mencionado o livro diretamente, então talvez aquilo o convencesse. Aquilo poderia ter acontecido se ele realmente negociará o livro para Adam. Tem certeza de que a coisa com ele era um homem? Perguntou Hermes. Acho que sim, respondeu ela, perguntando-se se havia mais alguém que ele esperava estar envolvido. Alguém havia de fato falado com Echo naquela noite? Edmund Carver? Anunciou Hermes. Foi assim que Paul o chamou? Charlie hesitou. Se dissesse que sim, podia ver que ele ficaria satisfeito, mas ela não fazia ideia de quem era tal pessoa e teria que fornecer detalhes que não tinha. Ela balançou a cabeça outra vez. Não ouvi um nome.
e sua sombra não parecia. A sombra do homem atingiu Charlie no rosto, forte o suficiente para desequilibrá-la. Seu quadril bateu na pia e seus pés saíram do chão. Ela caiu de joelhos no piso. Não minta para mim, comandou Hermes. Charlie estava consciente de muitas coisas ao mesmo tempo. A viscosidade do chão, o fedor de bebida estragada, a sensação de formigamento e a ardência de um rosto esbafeteado. Seu pavor diante do que estava acontecendo, o taco de beisebol que Odete insistia que guardassem atrás do bar, embaixo da máquina de fazer gelo, bem fora de seu alcance. O tempo pareceu desacelerar e acelerar outra vez conforme Charlie engatinhava até o taco. A sombra do homem balbuciou, piscando acima dela. Uma mão histérica atingindo a prateleira de garrafas e as enviando ao chão em uma chuva de cacos de vidro. Charlie cobriu a cabeça automaticamente. Uma garrafa, cheia até a metade, atingiu seu ombro, enquanto mais garrafas quebraram ao redor dela. Pequenos fragmentos de vidro estilhaçados voavam a cada colisão, alojando-se em suas roupas e picando sua pele. O álcool derramado escorreu pelos seus joelhos em uma torrente. Os dedos de Charlie envolveram o taco e ela se levantou, tremendo de adrenalina, medo e raiva. Carente de boas ideias, tentaria a ruim. Que gravassem aquilo em sua lápide. O lema de Charlie Hall. Ela avançou forte contra a sombra. O taco passou direto por ela, como se fosse um fantasma. O impulso a fez cambalear para a frente e Charlie quase caiu de bunda. Hermes gargalhou. Ele havia se afastado do bar, como se fosse um espectador do que estava acontecendo e não um arquiteto. Você é muito espoleta, não é? Última chance. A verdade desta vez. Quem deu ao eco as páginas daquele livro? O ar pareceu pesar ao redor dela. Você não reconheceria a verdade nem se ela parecesse pintada de ouro na sua frente. Retorquiu ela, com o melhor sorriso de escárnio que conseguiu esboçar. Daquela vez, a sombra desceu direto por sua garganta. Ela sentiu como se estivesse se afogando, como se seus pulmões estivessem cheios de algo mais pesado que o ar, algo que ela não podia tossir para fora. Em pânico, ela agarrou o pescoço, engasgando-se com a sombra, seus gritos sem som. Partes transbordavam de sua boca e nariz. De trás dos olhos, a escuridão estava se aglomerando em sua visão periférica e ela não tinha certeza se era a falta de ar ou a sombra. Por um momento, sentiu como se estivesse fora de si mesma. Notando, os cantos de seus lábios estavam ficando azuis, observando enquanto se engasgava, levantando o queixo como se estivesse se afogando em busca da superfície da onda. Quando Charlie abriu os olhos, estava no chão, podia respirar de novo, embora inalar doesse. Ela olhou a bola espelhada no teto e viu uma figura parada atrás de Hermes, com o braço pressionado no seu pescoço. Mas, pela forma borrada, não conseguia identificar a pessoa nova. A chegada daquela pessoa deve ter sido o que fizera Hermes chamar a sombra de volta. Charlie começou a rastejar devagar pelo chão coberto de vidro, dizendo a si mesma que, quando chegasse à área aberta do salão, correria para as portas do fundo, usaria o ombro para abrir com força e não olharia para trás. Você deixou sua sombra se alimentar por tempo demais esta noite. Por incrível que parecesse, foi a voz de Vince que ela ouviu. Mas soava errada. Suave e ameaçadora, tão alheia à agitação de Hermes como se aquilo fosse irrelevante. Não sobrou muito de você. Consegue sentir a tensão? Como se algo fluísse de você? O homem fez um som de engasgo, contorcendo o corpo, tentando desesperadamente se libertar. Não importa agora. Charlie quase não conseguia reconhecer aquele Vince, parado no meio do bar vazio, apertando com mais força. Então, houve um som como um galho molhado se quebrando. Ela prendeu a respiração, refletindo em uma dúzia de pequenos espelhos. O homem barbudo ficou inerte nos braços de Vince.